E aí, pessoal, voltando aqui para a gente finalizar nossa aula, né? Explicar para vocês aí dois exemplos sobre questão de proporção inversa e o nosso resuminho no final da aula, né? Vamos lá. Pessoal, é assim. O que é que eu tenho aqui na questão? Eu quero saber qual é a velocidade que um automóvel gasta, né? Que gasta 2 horas em um percurso, né? Sabendo que ele gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 60 quilômetros por hora. Então aqui ele só fez inverter a ordem da nossa leitura, né? Ele disse o quê? Que em 6 horas ele tem uma velocidade de 30 quilômetros por hora, né? Veja aí que eu vou repetir aqui, ó. Eu tenho horas e tenho a velocidade, né? Eu tenho o tempo e a velocidade. Acho que é melhor botar aqui um Tzinho para facilitar a nossa vida, né? Pronto, bora fazer um Tzinho aqui para ficar melhor, né? Pronto, vou fazer aqui um T. Pronto. Eu sou tempo e velocidade. Eu tenho 6 horas em que uma velocidade ele gasta ou usa a velocidade de 30 quilômetros por hora. Ele quer saber, né, qual é a velocidade, né, em 2 horas. Né? Qual é essa velocidade? Em uma situação normal, você faria isso aqui normalmente como se fosse uma regra de 3, ok? Ok. Mas perceba o que você tem que lembrar, né? Ora, professor, mas se eu estou andando a 30 quilômetros por hora e eu gastei 6 horas para fazer a viagem, se eu gastar menos tempo na viagem, é porque eu fui mais rápido. Ou seja, a minha velocidade aumentou. Percebo que isso aí acontece, né? Por quê? Porque a velocidade em relação ao tempo, né, é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Então, na realidade, quando você organizou aqui, ó, né, o 30 e o x, né, da velocidade, você vai ter que inverter isso aqui. Eu, quando faço, né, eu pego e repito depois a mesma fração e inverto. Mas tem gente que pode fazer diferente, pode querer fazer assim, ó. Vem aqui, é só inverter, bota o x para cá, né? E bota o 30 aqui para essa outra parte, né? Esquecendo essa ordem que nós tínhamos antes, né? Para ficar mais fácil, né? Não, professor, eu não gostei desse jeito, não. Eu aprendi de outro modo. Eu faço direto com a setinha e depois eu faço direto a multiplicação. Também não tem problema, né? Eu aqui gosto de inverter só para depois você perceber, né? Que se você fosse fazer de um modo, no modo direto, a gente usaria a regra de 3 normal. Porém, como eu percebi que essa grandeza é diferente, então eu inverti a fração. Pronto. Inverteu a fração, vai fazer a regra de 3 normal, né? Vem o 2 para o x e vem o 6 para o 30 normalmente que vai dar certo. Eu vou só colocar aqui na nossa canetinha, na corzinha que a gente sempre tem o costume de usar, né? O vermelhinho. E professor, então seria o quê? 2 vezes x. 2x, né? E 6 vezes 30, isso mesmo, 180. Pronto. Meu valor de x vai ser quanto? 180 dividido por 2, né? 180 dividido por 2, 90, né? 90 o quê? 90 quilômetros por hora, que é a nossa letra A. Vou repetir. A depender da grandeza, você tem que ficar atento para saber se aumenta ou se diminui. Organizou a partir da leitura do texto, percebeu que é inverso, é só inverter a ordem que você tinha antes da fração. Pronto. E resolve normalmente com uma regra de 3. Vamos aqui para outra situação também de inversa. Ó. Uma torneira, ela enche um tanque em 6 horas. Ó. É uma torneira que enche o tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, ora, 3 torneiras, qual é o tempo em que eu vou utilizar, ou vou gastar para encher esse tanque? Né? Deixa eu só botar aqui, ó, torneira
e aqui o tempo, né? Professor, torneira e tempo. Vocês percebem que se eu utilizar mais torneiras, o meu tempo vai diminuir? Porque quanto mais torneiras ligadas, né, mais água vai ser despejada e menos tempo eu vou necessitar para fazer ou encher o tanque, né? Se isso vai acontecer, então o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou ter que inverter uma das frações. Eu gosto de inverter a que tem um x para ficar mais fácil, né? Então, x e 6. E você esquece essa parte que eu já tinha montado antes. Pronto. E vai fazer a regra de 3 numa boa, ó. 3 vezes x, vou deixar aqui de azul mesmo, né? 3x. 6 vezes 1, 6. X vai ser quanto? Ora, 6 dividido por 3, 2. Ele vai gastar aí, ó, 2 horas, né? Para encher esse tanque, né? Ah, beleza. Então vamos lá, ó. Para você guardar aí na memória, né? Para você guardar aí na sua cabecinha. Guarde aí, ó. Então, quando eu falo de proporção direta, né? Quando eu falo de proporção direta, o que é que eu percebo? Quando uma coisa, uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E se essa grandeza diminuir, vai ocorrer a mesma coisa, vai diminuir também a outra grandeza. Por isso se chama de proporção direta. E a proporção inversa, ela vai justamente inverter, né? Quando um aumenta, a outra diminui. Quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Então, é só você perceber isso aí, ler com atenção, determinar e marcar quais são as grandezas que você vai utilizando e fazer esse raciocínio. É direta ou é inversa, né? E depois utilizar a regra de 3, que você com certeza vai conseguir encontrar os resultados, valeu? E até a próxima aula com mais outras explicações. Valeu!